Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de continuar falando sobre os diáconos. Hoje sobre aspectos da fidelidade e do serviço. Vejamos o que a palavra de Deus diz na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 12 a 13. Diz assim a palavra de Deus: O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Família. Quando eu falo sobre a questão dos diáconos e a fidelidade, primeiro para com a família. O serviço de um diácono não começa na igreja, começa no lar. Olha que importância. Eu acredito que o aspecto do marido como pastor do lar se aplica primeiramente aos líderes. Os líderes devem ser exemplos disso. Não adianta, agora falando mais especificamente do diaconato, eu servir as viúvas, eu servir os órfãos ou os necessitados da minha igreja e a minha casa está passando fome espiritual. É muito importante que líderes, homens de Deus, pastoreiem o coração dos seus filhos, pastoreiem o coração da sua esposa e assim por diante. É necessário que a fé brote no seio do lar. Veja, há uma história belíssima de um missionário chamado John Paton. John Paton, ele foi um grande missionário numa ilha canibal. E quando você lê a biografia desse homem, é de se surpreender, porque o que deu força a John Paton não foi a escola dominical, ele não cita isso, não cita o culto aos domingos, embora fosse importante, não foi nenhuma programação, nem dos jovens. Ele diz que o que mais incentivou o seu coração às missões, ao trabalho na obra de Deus, foi o culto doméstico. E ele diz na sua biografia que ele lembra das lágrimas do seu pai orando pelos perdidos. Isso é belíssimo. Olha, se isso é verdade para o cristão, sem o chamado de liderar na igreja, muito mais aqueles que são chamados para liderar ou trabalhar como os diáconos. E Paulo está dizendo para Timóteo que o diácono ele devia ser marido de uma só mulher. Segundo, que governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Se você então tem um desejo de se tornar um diácono, eu te faço essa pergunta: como que anda a sua casa? Como anda a criação dos seus filhos? Como anda a piedade no lar? E por fim, Paulo mostra que o serviço dos diáconos é algo belo, é algo magnífico. Ele termina dizendo: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ser diácono é uma bênção no Senhor. Como Calvino disse, e eu ressaltei em alguns devocionais, os diáconos são os braços de Deus para acolher o povo do Senhor, para cuidar do necessitado. É uma obra fantástica. E se você tem um chamado, não hesite. Fale com o diácono da sua igreja, fale com o presbítero, com o conselho e peça oração para que você seja usado na obra do Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Santíssimo Deus, Deus que acolhe e cuida do seu povo. Nós queremos colocar diante do Senhor os diáconos da nossa igreja, aqueles que têm um chamado. Que o Senhor os ajude, ó Deus, a cuidar das suas famílias, do seu lar, dos seus filhos. Que eles sejam homens consagrados ao Senhor e que a piedade brote no seio familiar em primeiro lugar. Que eles não deixem a sua família passar fome espiritual, mas que se levantem com a palavra do Senhor e ensinem a sua própria família. Que esses, ó Deus, sejam um exemplo, modelo em nossa igreja, a fim de que nós tenhamos entre nós homens de estatura espiritual grandíssima e de envergadura espiritual notável. É assim que nós oramos no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou a mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, comenta
comente. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, para que nós alcancemos o maior número de pessoas para a glória de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima.